Luana está impressionada ao descobrir que ele é realmente uma bruxa, e Gerard explica que cada bruxa recebe um título com base em sua especialidade. Em seguida, ele a leva para uma casa muito maior e bonita por dentro, e explica para a perplexa Luana que a bruxa do espaço o ajudou. Gerard pergunta se ela está curiosa sobre que tipo de bruxa sua mãe era, mas ela está mais interessada em aprender sobre a bruxa que amaldiçoou Ledion. Ele pergunta por que ela estava tão preocupada com o Duque, e ela diz que sente pena dele, pois não pode comer nada delicioso, e que nem foi culpa dele ter sido amaldiçoado. Gerard tem apenas uma resposta e entrega a Luana o diário de sua mãe, dizendo que ela foi quem amaldiçoou os ancestrais do Duque. Luana fica chocada e diz que sua mãe nem devia ter nascido quando a maldição foi lançada, gerações atrás. Gerard responde que as bruxas vivem muito mais tempo do que as pessoas normais e envelhecem mais lentamente. Agora, ela está horrorizada ao perceber que Ledion não estava completamente errado ao capturá-la e torturá-la. Ela pergunta a Gerard se ele sabe como quebrar a maldição, e ele sorri sem vergonha, dizendo que apenas a pessoa que lançou a maldição pode removê-la. Luana está chocada além das palavras e se pergunta o que dirá a Ledion quando voltar para ele. Gerard diz a ela que talvez ela encontre algumas pistas se ler o diário, e que ele não conseguiu lê-lo, pois a magia de Elna impedia que qualquer pessoa que não fosse descendente dela o fizesse. Luana termina de ler o diário durante a noite e se revolta com Gerard na manhã seguinte, dizendo que ele a enganou, pois o diário só continha informações sobre comida. Ele ri e diz que ela deve ter gostado, e comenta que sua mãe era igual a ela. Em seguida, ele entrega a Luana o segundo diário. O segundo diário conta a história de como Elna viajou para o norte para experimentar receitas e conheceu um garoto que tinha assado um pão mal comestível. Ele contou a ela sobre um novo lorde que estava prestes a chegar à cidade, e seus pais estavam preocupados que ele aumentasse os impostos novamente para aliviar a carga deles. O garoto queria cozinhar algo delicioso para dar ao lorde, mas falhou, e ainda assim queria fazer tudo o que podia para ajudar seus pais. Ela ficou comovida com sua sinceridade e decidiu ajudá-lo a fazer o melhor pão de batata de todos. O garoto seguiu a receita de Elna com os mesmos ingredientes que havia usado antes, mas o resultado foi, mais uma vez, terrível. Ela o consolou quando ele começou a chorar e disse a ele que tinha todo o tempo do mundo para aperfeiçoar sua culinária antes da chegada do novo lorde. Elna treinou o garoto e, finalmente, ele fez o pão perfeito bem a tempo da chegada do novo lorde. Quando ele agradeceu a ela, ela disse que a parte mais importante da culinária é se importar com os outros, e como ele estava pensando nisso enquanto cozinhava, estava destinado a fazer algo excelente. Conforme o Lorde Arrogante passava pela cidade, o garoto se aproximou dele e lhe deu o pão, mas ele o jogou no chão, perguntando se ele realmente achava que um nobre como ele comeria algo assim. Ele insultou o garoto e o pão do garoto. Quando os pais do garoto pediram a ele que se desculpasse, ela avançou e disse ao nobre que, se ele pudesse dizer que o pão era horrível sem mesmo prová-lo, ele não precisava do sentido do paladar. Ela o amaldiçoou, a ele e a sua família, para que nunca mais pudessem sentir prazer com a comida, e foi assim que tudo começou. Luana fica deprimida ao descobrir que sua mãe realmente amaldiçoou os ancestrais do Duque. Mas Gerard diz a ela que a coisa mais importante no momento é a Noite das Bruxas, que vai acontecer daqui a 3 dias, e pergunta se ela quer participar ou não. De volta à residência de Ledion, ele finalmente acordou, mas não parece revigorado como Gerard prometeu a Luana. Ele teve um sonho sobre Luana, onde revivia algumas de suas memórias, e ela acabou sendo uma bruxa que o traiu no sonho. Ela lhe contou sobre como sua mãe foi forçada a se casar com seu pai, roubando toda a riqueza depois de sua morte e fugindo. Então, o imperador entra em seu pesadelo e diz que ele deveria tê-la entregue a ele há muito tempo para que ele pudesse torturá-la e matá-la. Isso é o que destruiu seu sono e sua paz. Mas então Caim veio a ele com a versão final dos cartazes de procurado de Luana. Ledion ordena que ele coloque a recompensa máxima por sua cabeça, e o mordomo informa a Wade, que ainda cuida dos jarros de fermentação que ela deixou para trás. Ele está preocupado com a saúde do Duque, que piorou desde que Luana partiu, e planeja fazer algo a respeito. Por outro lado, Gerard explica que a Noite das Bruxas é uma cerimônia de passagem para jovens bruxas, onde elas recebem seus poderes e um título. Ele acha que Luana pode herdar o título de sua mãe, assim, usar todas as suas receitas. Mas a cerimônia está a apenas 3 dias de distância, e a próxima só acontecerá daqui a 5 anos. Luana entra em pânico, pensando que não tem muito tempo para tomar uma decisão. Ela não consegue decidir nada em 3 dias e se pergunta se poderá cozinhar comida mais deliciosa depois de se tornar uma bruxa, e como o Duque reagirá a isso.
Ela quer voltar para a mansão dele, onde tem amigos e pessoas que se importam com ela, e quer alimentá-los com comida deliciosa. E ela se preocupa se Ledion a aceitará, mesmo se ela se tornar uma bruxa de verdade. Na cidade, o Duque colocou cartazes de procurado de Luana na praça, e as pessoas se perguntam o que a garota poderia ter feito para ter uma recompensa tão grande por sua cabeça. Além disso, ela deve ser capturada viva. Mas então Caim chega lá, e Sil coloca outro aviso ao lado dele com o logotipo da família do Duque na parte inferior. Na casa de Gerard, ele fez parecer que se tornar uma bruxa era uma coisa muito importante, e Luana está ainda mais estressada por causa disso. Ela terá que abrir mão de muitas coisas por viver tanto tempo e ganhar magia, e a coisa que mais teme é que possa acabar odiando Ledion. Então, Gerard a chama para descer, pois eles precisam partir agora se quiserem comparecer à cerimônia. Ela decide perguntar a ele por que ele está tão insistente que ela seja uma bruxa. Ele responde que era o único bruxo masculino no mundo, pois os filhos de bruxos frequentemente não têm magia suficiente para sobreviver, muito menos para ser um bruxo, e é por isso que ele era muito inferior às bruxas comuns, o que criou uma distância que ele nunca poderia superar. No entanto, enquanto todos mantinham essa distância, Elna ficou impressionada com sua habilidade com ervas e se aproximou dele primeiro, tornando-se sua amiga. O presente que ela deu a ele em seu primeiro encontro foi uma xícara de chocolate quente. Agora, Gerard diz que Elna nasceu de pais normais, mas tinha uma bruxa em algum lugar na árvore genealógica da família. Ela estava feliz em se tornar uma bruxa, pois podia experimentar com comida através da magia. Agora, ele quer que a filha de sua única amiga seja uma bruxa e encontre sua felicidade também. Luana percebe que suas intenções eram puras e diz a ele o que deseja fazer. De volta à cidade, Caim colocou um aviso sobre um concurso de culinária a ser realizado na mansão do Duque, e apenas mulheres fisicamente e mentalmente saudáveis podiam participar. Os rumores se espalharam de que o Duque estava procurando uma noiva usando essa competição, e muitas mulheres preencheram o formulário, mesmo que não soubessem cozinhar. A notícia chegou até o imperador, que decidiu fazer uma visita ao Duque, junto com Ingrid, que de alguma forma se apaixonou por ele e não suporta ficar separada dele. Wade é quem mais detesta a ideia, pois acredita que o Duque não agiu de forma diferente com Luana porque estava apaixonado, mas porque ela tinha um método único de cozinhar. No entanto, ele percebe alguém bisbilhotando os potes de fermentação dela, mas não há ninguém lá. Em uma inspeção mais próxima, Ledion também estava zangado com Caim por iniciar algo assim sem sua permissão, mas ele conseguiu sua assinatura e selo enquanto ainda se recuperava de uma ressaca. O mordomo diz que isso apenas provou o ponto de que o Duque precisava encontrar uma substituta para Luana. Ledion desiste e decide experimentar os 3 pratos que seu mordomo trouxe da competição, dizendo que enfrentará punição se todos forem ruins. O primeiro e o segundo pratos são horríveis, e Caim se pergunta se era impossível quebrar a maldição desde o início. No entanto, quando Ledion experimenta a terceira sopa enquanto pensa na punição de seu mordomo, ele fica chocado ao perceber que realmente consegue sentir o gosto. Ele vai com Caim até a cozinha, onde pratos de carne estavam dispostos, e o mordomo mostra a ele o prato de carne único criado pela mesma chefe. Ao dar uma mordida, ele percebe que a última vez não foi uma coincidência, e ele realmente consegue sentir o sabor. Então ele pede a Caim que traga aquela chefe para ele, e Caim responde que ela chegou à final e que ele poderá conhecê-la lá. A rodada final começa, e G atua como anfitrião, enquanto Caim, Wade, Ledion e Ron são os juízes. O imperador provoca Ledion, dizendo que ouviu dizer que a competição era uma maneira de escolher sua futura noiva, e então eles começam a assistir as duas finalistas cozinharem algo único. A chefe Rio preparou um prato de lagosta e o apresenta aos juízes, todos os quais lhe dão excelentes elogios. No entanto, Ledion não consegue sentir o sabor. É então a vez da segunda chefe, Mia, que preparou um prato de frango frito com molho, e todos ficam extremamente felizes ao prová-lo. Quando pedem a opinião de Ledion, ele apenas caminha em direção à garota e a prende contra a mesa. Todos ficam chocados, mas então ele diz que a partir deste dia em diante ela será a sua chefe. Enquanto a multidão ainda está incrédula, Ron é o primeiro a parabenizá-lo e diz que ele deveria trazer sua nova chefe para o palácio algum dia. Ledion pede a Mia para acompanhá-lo e assinar o contrato, e lá ele confronta-a, acreditando que ela é Luana. Não só o prato que ela cozinhou era exatamente igual ao dela, mas ela usou o tempero que cheirava exatamente como as panelas que Wade estava protegendo. Ele a prende contra a parede e pergunta se ela voltou para matá-lo, dizendo que a sua nova aparência lembra a bruxa que uma vez se disfarçou como seu médico. A garota começa a chorar, empurra o Duque para longe e depois grita com ele, dizendo que foi ele quem pôs um preço em sua cabeça em primeiro lugar.
O Duque fica atordoado, mas ela diz que antes de partir, disse a ele que voltaria porque queria descobrir como remover sua maldição. Ela volta para sua forma original e se torna Luana novamente, dizendo que, para remover sua maldição, ela decidiu se tornar uma bruxa ela mesma e até fugiu de Gerard, já que ele não gostava de Lédion. Ela começa a chorar, dizendo que, quando voltou, era uma pessoa procurada, e o Duque estava procurando um novo chefe, então ela se juntou à competição apenas para ficar perto o suficiente para falar com ele. Mas Lédion ainda está preso à linha de que ela fugiu de Gerard, e ao segurar os ombros dela, ele cora ao perguntar se ela deixou seu próprio povo por ele. Ele não pode acreditar que ela tenha feito tudo isso apenas para cumprir sua promessa. E então Luana de repente fica em silêncio, percebendo que estava sendo alta demais e irritada, e tinha arruinado seu plano de uma reunião alegre e fácil. Lédion pergunta o que ela quis dizer com se tornar uma bruxa oficial, e ela explica que agora pode usar magia. Ele pergunta se ela pode quebrar sua maldição, mas infelizmente ela ainda não pode fazer isso. Quando ele pergunta por que ela voltou, ela pensa que ele não a queria de volta até que ela pudesse encontrar uma maneira de desfazer a maldição. Ela diz que voltou porque ele não podia comer nada a menos que ela cozinhasse, e o Duque cora novamente, pensando que ela estava preocupada com ele. Mas então Luana pede a ele para contratar Rio também, porque ela não pode cozinhar para ele para sempre, e ele precisará de outro chefe depois que a maldição for quebrada. Lédion pergunta seriamente por que ela não pode cozinhar para ele para sempre, e ela não consegue encontrar uma resposta. Mas ele concorda com o seu desejo e contrata Rio com uma condição. Antes disso, ele dá a Luana uma história de cobertura de que ela se perdeu em uma expedição no exterior para procurar mais receitas e de alguma forma retornou para casa bem a tempo. Mas então Mria teve que voltar para sua casa por razões inevitáveis. Luana não está satisfeita, mas ainda é melhor do que a verdade. Quanto à condição, Lédion pede a Luana que finja que eles são amantes e estão namorando. Ela fica chocada ao ouvir isso, e ele diz que isso beneficiaria a ambos, pois acalmaria os rumores sobre ele procurar uma esposa e a protegeria. No dia seguinte, Luana está bem vestida, e Lédion a leva gentilmente em sua carruagem. As empregadas estão chocadas com a proximidade deles, mas dentro da carruagem, Luana se sente desconfortável e pergunta se isso não é demais. O Duque está corando e pede a ela para chamá-lo apenas pelo nome, e ela fica constrangida devido às suas ações estranhas. Não importa o que Luana diz sobre como seu passado não é adequado para alguém como ele, o Duque não a ouve e diz que é apenas um acordo temporário, mas ela deve agir como sua amante. Ele pergunta a ela de maneira séria se ela ama outra pessoa, e ela fica surpresa e diz que não há nada disso. Então, ele a leva a uma loja de roupas de luxo e diz que, embora seu passado não importe para ele, ele não gosta que os outros a desprezem, pedindo a ela que escolha o que quiser da loja. Luana está chocada e pensa que isso é demais, mas então Lédion sussurra em seu ouvido que, desse jeito, as pessoas pensarão que ele se importa com ela, e os boatos se espalharão rapidamente. Ela fica nervosa porque ele está muito próximo, mas decide obedecê-lo. Descobre-se que ela não tem ideia de como escolher roupas, já que sua ama costumava fazer isso no palácio abandonado. Lédion percebe sua confusão e chama uma mulher que trabalha na loja para ajudar Luana a experimentar um vestido bonito e confortável. Até o Duque a elogia, o que faz o coração da moça bater freneticamente. Em seguida, eles vão comer sobremesas em um restaurante famoso, e Luana está preocupada que o Duque não possa comê-las, mas ele diz que não está lá por isso e tenta alimentá-la com as mãos. Ela fica chocada com o motivo dele fazer isso, mas, ao ver as pessoas olhando para eles, pensa que esse é o plano dele para espalhar boatos. Luana decide entrar na brincadeira. Enquanto ele pede mais comida para ela, o estômago dele ronca alto de fome, embora tenham tomado café da manhã apenas 2 horas antes. Ela pode dizer que ele está realmente com fome e pede para irem a um lugar mais aberto. Lá, ela monta uma estação de cozinha com a ajuda de alguns de seus cavaleiros, pois já havia pensado adiante e preparado muitas coisas com antecedência, caso precisassem. Não demora muito para ela preparar bolinhos de arroz picantes com frituras e suco de pêssego. A comida parece diferente do habitual, e Lédion está hesitante, mas, assim que experimenta, percebe que tem um gosto diferente de tudo que já comeu antes. Ele aproveita a refeição. Em seguida, Luana diz que ele deve agradecer a Rio, pois foi ela quem lhe ensinou tudo sobre frutos do mar. Ela fala empolgada sobre como mais frutos do mar podem ser preparados. O Duque a ouve atentamente, e ela pensa que o namoro arranjado não é tão ruim quanto pensava.
Ela pensa que seria bom se isso durasse um tempo, mas quando Legion sorri para ela, ela sente calafrios e se pergunta se ele realmente gosta dela. Ela relembra tudo o que aconteceu desde que voltou e acredita que Legion gosta apenas dela. Porque ele pode comer a comida que ela cozinha, e ela sente que ele deixará de gostar dela assim que a maldição for removida e ele puder comer normalmente. Ela está um pouco insegura de que ele possa começar a namorar outra pessoa depois disso, mas ela não percebe que ele tem chamado seu nome. Quando ela recobre os sentidos, ele já se inclinou para um beijo, embora ele não a beije de fato. O coração de Luana está fora de controle. Então o Duque diz que alguém os está seguindo. Ele pede a ela para agir com calma, pois ele vai cuidar de quem quer que seja, mas Luana entra em pânico quando ele desembainha a espada. Ela diz a Legion que pode ser alguém que quer confirmar se o relacionamento deles é real, e, nesse caso, não seria bom se ele a deixasse lidar com a situação sozinha. Ela sugere outra ideia, que é ir ao mercado, dizendo que é o lugar perfeito para despistar quem os está seguindo. O Duque também não consegue mais sentir a presença da pessoa seguindo-os. Ele quer cancelar os planos e voltar para a mansão, mas Luana já foi atraída por alguns ingredientes frescos para fazer um bolo de morango, como o que ela acabou de comer para ele. Legion não consegue resistir ao charme de seu sorriso e concorda com isso, dizendo que ficará ao lado dela o tempo todo. Quando eles voltam para a carruagem, começa a chover. O Duque pergunta se ela se divertiu hoje, porque ele quer ter mais encontros, mesmo que eles estejam sob o nome do acordo falso. Luana quer ser um pouco honesta sobre seus sentimentos, mas então alguém os interrompe batendo na porta da carruagem. É o líder dos Cavaleiros Reais, Albert, e ele pede desculpas a Legion por ser tão apressado, mas era uma questão urgente, já que o imperador havia ordenado que eles levassem Luana até ele imediatamente. Legion fica desconfiado e diz que Luana está cansada com as atividades do dia, e ele a levará ao palácio amanhã. Mas o capitão da noite é insistente, e ela está confusa com tudo. Ela se prepara para sair, e mesmo quando Legion a impede, ela acha que não foi inteligente desobedecer ao imperador maluco. Vendo o olhar triste no rosto do Duque, ela decide amenizar a situação com um beijo na testa dele. Todos ficam surpresos, e o Duque não consegue acreditar no que acaba de acontecer, então ele a deixa ir, pedindo que ela retorne rapidamente. Dentro da carruagem a caminho do palácio, Luana está envergonhada e acha que exagerou. No entanto, alguém para a carruagem e a sequestra. Luana percebe pelo modo como ele a chama de princesa e seus olhos verdes que ele pertence ao reino caído. O sequestrador a nocauteia, dizendo que ela será um problema. Legion corre para o imperador em Ren e descobre que ele nunca enviou ninguém para trazer Luana até ele, e, além disso, até mesmo Ingrid estava desaparecida. Ron está furioso e irritado, e ele ordena que o Duque traga a primeira princesa de volta de seus captores e liberte Luana enquanto estiver nisso. Luana acorda em um quarto com Ingrid discutindo com o cavaleiro de olhos verdes, e quando ela exclama que ele é um sequestrador, ele pede a ela para tratá-lo com dignidade. Ele se apresenta como cada casa Elon, e ela se lembra de que era a segunda família mais poderosa do reino. Mas então Ingrid explica que tudo isso foi parte de seu plano para escapar do cruel imperador. Ela enviou o perseguidor atrás de Luana para informá-la de seus planos. Ingrid diz que agora tudo ficará bem e que nunca mais voltarão ao império. Luana está chocada, e Ká diz que sabia que Luana não ficaria satisfeita com isso, porque ela estava brincando de casinha com um assassino em massa enquanto Ingrid estava montando um esquadrão suicida. A princesa o despreza, e quando ele sai contrariado, Luana pergunta a sua irmã o que ele quis dizer com o esquadrão suicida. Ingrid explica que ela chamou pessoas que ainda eram leais ao reino caído e, com a ajuda delas, pretende recuperar o seu país. Poucos dias depois, Luana se vê presa com um bando de rebeldes, sem ter ideia do que fazer, e ela pensa que a história está saindo dos trilhos. Antes, estava tudo bem, com Legion não se apaixonando por Ingrid, e ela sendo poupada. Mas agora Ingrid está tentando recuperar o reino, o que é uma grande mudança na trama. Luana acha que a história original era muito dura, tratando do desespero de Ingrid ao ser forçada a amar o homem que tirou tudo dela, e ela acha que a linha de história atual parece muito melhor para ela. Luana quer que sua irmã seja feliz por conta própria, em vez de estar com o imperador louco, mas ela não se importa com o reino. De volta ao império, ela tem seu adorável coelho, Legion, esperando por ela. Mas assim que ela pensa nisso, Luana fica chocada por pensar nele dessa forma.
Ela decide ignorar isso e se concentrar na comida, mas a comida está horrível, e essa é a única coisa na vida que ela não pode tolerar. Ela decide cozinhar para todos por conta própria, e quando K vem ver o que está acontecendo e seus subordinados lhe oferecem um prato, ele joga no chão, dizendo que ela estava cozinhando para um assassino em massa não muito tempo atrás. Ele diz que ela pode cozinhar sob supervisão, mas depois Luana quer falar com Ingrid e inventa uma desculpa para convidá-la para uma refeição. Ingrid diz a ela para esperar perto do galpão enquanto ela muda para roupas decentes, mas na realidade, ela está com Gerard e o pede para dizer o que quiser rapidamente. Ela logo sai para encontrar Luana, que está maravilhada com as belas flores no jardim, que ela já viu em algum lugar antes. Então, as duas irmãs começam a comer juntas. De repente, Ingrid pergunta a Luana se ela quer voltar ao Império, e ela não estava esperando essa pergunta tão rapidamente. Mas sua irmã já sabe que ela não está interessada no reino ou na rebelião. Ela trouxe aqui porque só quer que ela esteja segura, já que seu plano poderia colocá-la em perigo. Luana pensa que K estava certo quando chamou Legion de assassino em massa e que ele poderia machucar Luana se provocado. Entendendo a preocupação de sua irmã, mas também reconhecendo que havia bondade no Duque, Lana lhe diz que Ingrid está chocada e a questiona sobre se ela realmente estava namorando o Duque. Mesmo que Lana inicialmente recuse a confirmação, sua irmã a pressiona e sai. Enquanto isso, Gerard ainda está em seu quarto e diz a Lana que precisam se mover, pois as forças imperiais já os rastrearam. No entanto, antes disso, ele quer saber o que Lana discutiu com a irmã. Ele se inclina em sua direção e a ameaça, dizendo que, se ela falhar em impedir que Lana se reúna com o Duque, ele não a ajudará a assassinar o Imperador. Lana fica pensando na conversa com sua irmã sobre o Duque quando um cavaleiro chega e diz a ela que eles precisam partir imediatamente, pois a legião está indo para o local com um exército. Enquanto todos estão com pressa, Lana deseja ver o Duque, mas não pode ficar para trás. De repente, ela pensa em outra maneira de enviar uma mensagem a ele. A legião chega ao local e encontra o lugar vazio, sem sinais de que alguém morava lá. Legion percebe que a magia foi usada para alcançar isso e se dirige imediatamente para a cozinha, imaginando que Lana estará esperando por ele lá enquanto cozinha algo. No entanto, a cozinha também está vazia, e ele fica triste, questionando se ela foi realmente sequestrada. Ele quer confiar nela, mas as pistas não parecem boas. Repentinamente, uma brisa entra pela janela, e Legion encontra um fio de cabelo prateado amarrado a um garfo, cujo comprimento é semelhante ao cabelo de Lana. Ele ri aliviado e elogia essa pista. Enquanto isso, o Imperador está furioso por não encontrar pistas e acredita que foi muito condescendente com Ingrid antes. Ele jura que isso não acontecerá da próxima vez que a encontrar.